Olá, queridos, mais um episódio do nosso podcast E Agora Jung. Hoje eu tô com dois maravilhosos aqui. Hoje eu tô com o Rodrigo Del Colle e a Flau Góes, para nós falarmos sobre o puer. Mas o que será isso? O que é puer, Rodrigo? Conta pra gente. Eu já começo assim, gente. Oi, pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada. Não sei a hora que vocês estão vendo isso, né? Eu sou psicólogo, né, da abordagem junguiana, acho que é e agora Jung, né? Me sinto muito feliz por ter recebido esse convite de vocês. Obrigado mesmo. É uma alegria estar aqui com vocês. Puer vem do latim, né, que significa criança. Puer eternus, né, que é o nome dele, é a criança eterna, a criança divina, a criança que não vai crescer, né? Então, essa criança, o complexo do puer eternus é o adulto que tem a dificuldade de entrar na vida adulta. Permanece, como diz o título do livro da Marie-Louise von Franz, né? Preso ao paraíso da infância. O nome mais popular do complexo de puer eternus é a síndrome do Peter Pan. Porque o Peter Pan, sendo um conto, né, o Peter Pan, ele acaba, um personagem, ele acaba sendo uma imagem arquetípica deste complexo. Só que a gente evita muitas vezes usar o termo síndrome do Peter Pan, porque síndrome remete a uma doença. E a gente não tem essa doença, síndrome de Peter Pan, no catálogo internacional de doenças, não existe. Mas quem convencionou esse nome estava pensando num conjunto de características típicas desse quadro, que associou com talvez o Poor Eternos mais pop da atualidade, que é o Peter Pan. Então, a gente, na psicologia analítica, a gente acaba usando, ao invés de síndrome de Peter Pan, sim complexo do Poor a Eternos, que foi descrito pelo Jung, pela Marie-Louise von Franz, pelo James Hillman e tantos outros. E tem um conjunto de características, né? Você quer que eu diga as Sim. características? Não, não, vamos perguntar para Flau. Flau, Exato. você tá encontrando muito puer por aí? Olá, eu sou a Flá, sou psicóloga, um prazer estar aqui falando desse assunto. Tem bastante, né? A gente vê bastante casos hoje em dia de mulheres que tá desempenhando, porque quando uma mulher ela se relaciona com o puer, com uma pessoa que tem as características de um puer, o que automaticamente acontece? Ela vai no papel de mãe. Então, está acontecendo muito esse fenômeno. Aí as mulheres falam, estou sobrecarregada, estou fazendo muito, e agora, que relação é essa? Aí a gente acaba notando que foi para esse lugar automaticamente, que também tem a ver com os complexos dela. E também falando do puer, também tem a puela, né? As mulheres que também ficam nesse lugar não quer crescer, não quer ter autonomia sobre a vida, responsabilidade sobre a vida. Então, é muito importante notar isso também nas mulheres. E Sim. outra coisa, existe isso dentro de todos nós. Muitas vezes a gente está com características no momento presente de um velho rabugento. Então, precisa olhar um pouquinho para esse puer, para essa puela, para poder equilibrar, né? Trazer um pouco essa parte lúdica da vida, da brincadeira, da dança, da alegria do puer. Então, é sempre importante pensar nesses dois arquétipos, né, na vida e nas fases da vida também. Sim, é interessante a gente pensar, vocês que estão nos acompanhando aqui no podcast, é natural que nós temos todos aqui uma abordagem junguiana, e quando a gente fala isso, se refere à psicologia analítica. Jung é o fundador dessa teoria. Então, todas as vezes que vocês ouvirem aqui, vocês podem perceber que nós trabalhamos muito com a ideia que vovó já dizia. Vovó era muito sábia. Vovó dizia: tudo que é demais não é bom. Então, é óbvio, né, que todos nós temos essa imagem de uma criança, assim como nós temos a imagem de um velho, temos a imagem de mãe, a imagem de amigo, tá tudo dentro de nós. E quando a gente usa o termo puer, convencionou-se que nós estamos nos referindo a uma pessoa mais velha que ficou
preso, talvez, ou presa, numa idade emocional, afetiva, psicológica muito inferior. Então, eu conheço um monte de pessoas com 50 anos ou mais, 80 anos, que você olha e fala, meu Deus, é um adolescente quase, né? Então, é isso que nos referimos. Mas eu, então, trago aqui para a nossa conversa uma outra ideia que vai ser importante para os nossos ouvintes. Será que esse complexo, quando ele está negativo, né, que nós damos o nome de puer e puella, porque quando está no positivo é criança divina. Será que isso é do mesmo jeito para os homens e para as mulheres? O que que vocês acham? Bom, eu acho que nós vivemos uma epidemia de puer e puellas, né? Eu acho que, sei lá, o que acontece socialmente que nós estamos desencadeando aí, desencadeando não, né? Porque a gente não está produzindo, né? A gente tem que olhar para o nosso complexo mesmo. A gente está percebendo aí uma grande quantidade de puers e puellas. O que eu penso, né? Que muitas coisas são iguais nos dois, né? Mas talvez tenha alguma particularidade ali em relação ao gênero, mas o padrão arquetípico, né? Ele está muito próximo daquilo que a gente vê. É uma idealização excessiva da liberdade, né? É a liberdade, é muito a viver pelo prazer, é uma versão pelo compromisso. Importante saber que às vezes alguns puers, né? Que às vezes têm dificuldade de deslanchar na carreira, alguns deslancham na carreira, mas mantêm atitude pueril em relação a relacionamentos, em relação às próprias finanças, às vezes, né? E aí a gente acaba percebendo que existe um padrão semelhante nos dois gêneros. Mas, meu ponto de vista, eu acho que os puers, os meninos puers, né? Os adultos puers, os moços, eu acho que eles são muito. Eles tendem a apresentar uma coisa diferente, até pela questão da sociedade, né? Do comportamento social, que é a sedução, né? Então, eu acho que eles são muito mais Dom Juans do que as meninas, né? Eu acho que as meninas, eu acho que elas estão no outro lugar nessa infantilização, né? Não sei, o que que vocês acham? Isso é uma percepção da minha prática, tá, gente? Porque a gente também está falando aqui um pouco da nossa percepção, da nossa prática também. O que que vocês acham? O que que você acha, Flau? Eu, eu assim, pela minha prática, eu noto que a Puella, por exemplo, ó, que é na versão feminina, ela mostra uma fragilidade, uma carência maior, uma, um lugar de que eu quero ser protegida, eu preciso ser salva, alguém vai me tirar dessa enrascada aqui. Eu acredito que vai um pouco nessa direção de procurar um salvador, de Sim, alguém vai me resgatar aqui. Porque a gente fala muito, quando a gente fala de puer e puella, a gente fala muito de responsabilidade diante da vida e autonomia. Então, isso que o Rodrigo falou é muito interessante, porque às vezes tem uma autonomia profissional, financeira, mas não tem uma autonomia nos relacionamentos. E às vezes pode, desencadear em algumas áreas da vida só, mas às vezes é generalizado mesmo. Então, eu acredito que na mulher, pela minha experiência, vai um pouco para esse lado. Mas da carência, do me dá afeto, amor, eu preciso buscar isso. E o que que você acha, Nath? eu concordo com o que vocês dois disseram, mas eu acrescento, no meu ponto de vista, né, e super posso estar errada, mas pensando na minha clínica, pensando principalmente no James Hillman, porque tem uma questão aqui. Tem esses dois teóricos que trabalharam muito esse arquétipo, esse complexo. Só que há uma diferença significativa porque a Von Franz ela tem um olhar totalmente negativo a respeito do Puer e o Hillman não. O Hillman fala, olha, é um complexo que está dentro de todo mundo, a gente tem que transitar entre o velho que há em nós e entre a criança. Mas tem uma diferença significativa, de homens e mulheres que estão nessa questão, porque o homem, ele tem uma coisa, não, eu vou ser livre, eu não vou ter responsabilidade com nada, eu quero curtir a vida, ele fica um eterno adolescente. Só que não dá, né? A vida tem responsabilidade, tem boleto. Só que ele faz essa imagem, ou talvez essa âncora que vai segurar ele na vida, muito frequente na mãe.
Então, esse homem, se ele encontra então uma mãe através de uma relação sexoafetiva, ou se ele tem a mãe literal, ou se ele tem a carreira, ele tem alguma coisa que ancora ele na vida, ele fica eternamente infantilizado, né? Mas ele também pode sair dessa condição se ele fizer uma projeção. Se ele arranjar uma mulher forte que vai chamar ele para a vida, talvez ele venha e dá tudo certo. A mulher não. A mulher já vai, como a Flau falou, para um lado de dependência. Então, ela se envolve em relações muito baseadas em dependência e codependência, relações de poder, né? Ela fica uma mulher, além de infantilizada, uma mulher frágil, fraca, que não é só que ela não vai para a vida, ela se perde dela. Porque se a mulher, né, ela é alma, então não vai ser suficiente uma projeção de ânimos. Se ela arranjar um marido forte, ele vai só retroalimentar a dependência, não vai estimular que ela venha para a vida. Então, me parece que é mais difícil a gente lidar na clínica com mulheres infantilizadas do que com homens. Os clientes homens, às vezes, eles fazem essa projeção de uma ânima, né, de uma alma em mim, na terapeuta, e ele vai para a vida, mas as mulheres não necessariamente. A gente acaba tendo que trabalhar a mulher que ela é para depois trabalhar a infantilidade. Então, é mais difícil, é mais perigoso. Na clínica, a gente chama das filhinhas do papai. Ela só substitui, ela sai do poder do pai para ir para o poder do marido, né? E uma mulher não é só isso, uma mulher pode ser tanta coisa. Então, essas relações de poder, acho que a gente podia ir para esse caminho, né? Qual que é esse poder que eu sinto que é o poder no sentido da palavra, olha, eu não posso. Aí elas falam assim, Nath, eu não dou conta. Por que você não dá conta? Se eu dou, você também pode dar. Então, acho que é uma coisa de poder. Falta o poder pessoal. O que que vocês acham? Já que eu tô. Eu não, acho que é esse caminho sim, Nath. É interessante que você falou, né? Eu acho interessante quando a gente vai lendo o Hillman, a gente vai vendo o Hillman dando uns shades na Von Franz, né? No texto do Hillman, porque o livro do Poor do Hillman, ele é um compilado de artigos que ele escreveu. E aí tem umas partes assim que você fala, gente, ele está tretando com a Von Franz aqui. Porque a Von Franz realmente ela faz um estudo muito profundo, né, da parte patológica, ou seja, do complexo constelado, do complexo do Puer a Eternos. E o Hillman, ele coloca o único arquétipo, ele coloca como sendo o único arquétipo Puer Fênix. O Fênix representando aí o velho sábio, a velha sábia, né? Então, essa junção que não dá para você falar de um sem falar do outro. Tanto que quando você lê o livro do Poor, do Hillman, ele está descrevendo algumas coisas, você fala, isso aqui está referindo ao velho. Não, ele fala que é do novo. E realmente transita muito. E eu acho que essa dificuldade de ir para o mundo, ela é essa dificuldade de ir para o mundo de produção, né? De realização. Então a Puella fica dependente e o Poor fica bom vivant, né? Porque tem dentro deles muitas vezes essa insegurança. O Poor, ele muitas vezes ele é um bom aluno, ele quer aprender tudo, mas ele não sabe como executar. Então ele sabe onde ele quer chegar, ele fica vivendo essa vida provisória, quer chegar um dia em algum lugar, mas não sabe como, e fica vivendo ali enquanto essas coisas não acontecem. E aí quando ele vai para o mundo, ele vai para o mundo para a vida louca, né? Ele vai se drogar, ou ele vai ficar na balada, ou ele vai ficar na bebida, ele vai ficar preso muitas vezes em algum vício, né? Tudo isso pode ficar, tá? Não é necessariamente que vai ficar ele fica preso nessas questões. Já a Puella, ela tem uma tendência a ficar realmente dependente e buscar esse complexo paterno numa relação, seja heteroafetiva ou homoafetiva, né? Então, assim, desde que essa pessoa represente. O que que você acha, Flau? É bem isso mesmo, a dependência da Puella é bem característico de querer que depositar no outro mesmo a responsabilidade para a própria vida. E a Nath falou, e é bem interessante isso na clínica que a gente vê, é o quanto se perde de si mesmo. E o quanto o autoconhecimento nesse, né, o autoconhecimento é importante fortalecer e perceber, como a Nath falou, não, você dá conta, tenta, você dá conta, vai lá, anda com as próprias pernas, vamos fortalecer esses músculos aí que você vai conseguir. Então, é esse trabalho mesmo na análise que é interessante com a Puella.
e com Puer também. Mas são dois universos diferentes. Que você tem um, você tem que mostrar realmente que, né, a Puella, que existe esses músculos, você pode exercitar, e às vezes dá um trabalho belíssimo. Quando você vê assim o renascimento e percebe que pode andar com as próprias pernas, pode criar, pode renascer, né? E pode entrar em contato com a própria autoestima e chegar na autonomia da vida. Isso é muito bonito, tanto em um quanto no outro, né? É legal de ver. E é esse equilíbrio, né? O puer, o sênix, e a gente perceber no na nossa vida o quanto precisa desse equilíbrio do sábio, da criança, essa brincadeira com a gente mesmo. Nossa, estou muito rabugenta aqui, estou muito séria, estou muito seca, muito rígida. Puxa, estou precisando, sabe, dançar, preciso trazer algo lúdico, às vezes um trabalho manual, às vezes, né? Essa brincadeira, eu acho que essa teoria dá para levar nesse dia a dia desta forma, para a gente se analisar mesmo. Estou muito rígido, não estou. Estou muito boa vida, assim, estou deixando muita coisa para lá, deixa para lá procrastinando. Então, é bem prático, assim, dá para trazer para o dia a dia essa teoria, né, Nath? Verdade, tudo que é demais não é bom, né? Se você tá escutando a gente fala assim, ai, nossa, não posso ser infantil. Ai, sempre a gente lembra nessa hora de um parente, de um ex-namorado, namorada. Gente, mas olha, não dá para ficar presa em nenhum extremo. Se você for uma pessoa muito envelhecida, hoje de manhã eu falei para uma cliente assim: Nossa, me parece que você já era uma criança velha, que tinha pensamentos, então talvez não seja legal você também ficar só nesse lado da vida, só no dever, na produtividade, no dinheiro. Sua vida vai ficar chata. Agora, não dá também para você do oposto, né? Mas eu também gostaria de trazer para a nossa conversa uma reflexão que eu tenho feito muito nos últimos 2 dias, talvez porque essa temática veio lá na supervisão. Se você é um analista ou está pensando em ser, né, analista, psicólogo, terapeuta, a gente tem que tomar muito cuidado para não se colocar no papel de mãe. Eu vou ser a mãe, esse cliente que está infantilizado, está preso nessa condição, ele vai fazer uma projeção de mãe, muito provável, e a gente retroalimenta essa projeção, porque a psicologia analítica funciona na transferência, mas que você seja uma mãe boa. O que é uma mãe boa, suficientemente boa? Você vai incentivar, você vai acolher, você vai entender, mas vai ter hora que você vai falar, ó, querido, vai, acorda. E aí, o que que você vai fazer sobre isso? Porque senão a gente fica aí identificado com o cliente do tipo assim, olha, o meu cliente ele já se sente incapaz perante a vida. Se eu colo nessa ideia e também acredito que ele é incapaz, que ele é infantil, aí ele nunca cresce. Eu preciso acreditar que ele pode crescer e sair dessa condição. Então, às vezes eu vou fazer isso sutilmente, às vezes eu vou mais empurrar, entendeu? Ele para a vida e falar, vai, acorda. Dá uma saculejada, né, não, Rô? Exatamente. E assim, se a gente é poor, a gente é muita gente, né, gente? Quando eu ouvi a primeira vez a palavra de poor, eu tinha entrado num processo terapêutico com uma psicóloga junguiana e sem conhecer nada de Jung. Não ela, eu não conhecia nada de Jung. Eu cheguei nela porque minha amiga contava as sessões de terapia e eu achava legal, né? E eu falei assim, um dia se eu precisar de terapeuta, eu vou procurar ela. Logo nas primeiras sessões, ela já falou assim: Rodrigo, você é um poor. Eu, o que que é poor? Eu anotei, eu levava um caderno. O poor é bom aluno. Eu levava um caderno, eu anotei poor e nunca mais pesquisei sobre poor durante um bom tempo, né? Depois, minha monografia na especialização, né, de Jung foi sobre poor. Mas até então eu não pesquisei como um bom poor, né? Porque o bom poor é aquele que lê o título do livro e acha que entendeu o livro todo, né? O Poor tem muito disso, porque ele tem uma megalomania, né? Ele tem uma facilidade de articular, pode ter, né? Quando eu falo tem, é pode ter, tá? Porque o Poor, ele voa, né? Miticamente, o Poor tem asa nos pés, então ele voa. Então, quando a Flau fala de andar com as próprias pernas, né? O Poor está voando,
né? Ele está achando que ele pode, só que ele tem a dificuldade nesse eixo vertical, porque ele está lá em cima, né? E aí ele fica inflado. Para resolver as coisas é tudo muito fácil. Então, assim, o poor muitas vezes pode ser aquele que vai comprar um negócio parcelado porque a parcela é de R$ 100. E quantas outras parcelas de R$ 100 ele não joga ali? Ele tem um trabalho? Não. Ele tem uma mesada às vezes, né? Mas esse dinheiro na cabeça dele multiplica com muita facilidade. Quando chega na prática, não existe esse dinheiro. Ele não conseguiu realizar, né, o trabalho para conquistar aquele dinheiro. Mas na teoria tudo funciona porque ele vive a vida provisória. Quando acontecer tal coisa, eu faço, né? Essa questão dessa integração Power Senix é muito interessante porque o Senix ele vem com a sabedoria da experiência e o Power tem muita experiência. Só que o Sênex, no aspecto negativo, rígido, né, ele fica inflexível, como o velho, né, o velho rígido, o corpo fica rígido. Então a gente está falando simbolicamente aqui, pegando a característica física para falar do simbolismo. E a criança, ela é muito flexível, né? O arquétipo do Puer, a gente pode entender também como arquétipo da criatividade. Então, quando a Flau fala ali dessa secura, de fato, às vezes falta até para a criança ou para os nossos clientes, né? Lembrando que Eros é filho de Afrodite e pode ser entendido também como uma espécie de Puer, porque ele, além de tudo, faz a atrapalhada da própria história dele quando ele flecha a psique, né? Então, assim, o Eros é a força, é o tesão de vida que a gente tem, né? O tesão pela vida que a gente tem. E quantas vezes esses Puers e Puelas chegam no consultório sem esse Eros aceso, né? Sem essa força, sem esse interesse. Então é a pessoa que quer ser feliz, quer ser. O que que você quer quando. Eu até brinco, o que que você quer ser quando crescer? Sendo que a pessoa já é crescida. O que você quer ser quando crescer? A resposta não vem uma profissão. Vem, eu quero ser rico, eu quero ter dinheiro, eu quero viajar o mundo. Então não tem muitas vezes o como. Então a pessoa quer chegar até o Amazonas, mas não sabe como chegar até o Amazonas, né? Não sabe que tem que embarcar no avião ou sei lá como vai chegar até lá. Então, o trajeto é que é a dificuldade, por isso que é a vida provisória, né? E o Poor, eu acho que ele tem uma boa intenção, mas falta saber o como, porque ele não aprendeu. Muitas vezes ele não teve quem observar realizando as coisas, né? E se observou, não prestou muita atenção, ou tem uma tendência a querer repetir tal e qual o caminho daquela pessoa e não dá certo, porque aquele caminho é daquela pessoa e não dele. E aí se frustra. E uma das maiores questões do Poor é não saber lidar com a frustração. Se a criança no mercado se joga no chão porque não tem a bolacha recheada, o Poor adulto às vezes até se joga no chão e chora. Não é, gente? Às vezes é assim mesmo. E para a gente ficar trabalhando isso no consultório, né? Se conhecer é importante também. Eu me conhecer como um poor, né? Eu falo, eu sou um imã de poor, né? Porque sou um poor, né? Creio que um poor um pouco mais com os parafusos apertados, mas ainda assim tem um poor muito forte dentro de mim, né? E eu acho que esse é um caminho interessante, a gente conhecer também nosso poor, nosso Cênix enquanto analista, né? Porque de fato eles Sim. vão procurar na gente essa questão, né? A Flau estava falando dessa questão dessa dependência, né, Flau? E a Nath também falou, né, da questão dessa projeção, dessa transferência que o analista recebe, né, Nath? É. O que que você acha, Flau? Isso aparece muito para você? Como que você acha? Aliás, eu vou mudar minha pergunta para uma que vai ser mais interessante para quem está nos ouvindo. Qual seria o caminho de volta? Você já trouxe aí maravilhosa. Aliás, a Flau tá bonitona hoje, hein? Se você só escuta a gente, vai lá no YouTube, que tem os nossos vídeos lá para você ver. Flau hoje tá poderosa, hein, Flau? Está uma Afrodite hoje. Hoje ela tá uma Afrodite. É a mãe do Puer, tá vendo? É a mãe do Poor, gente, maravilhosa. Obrigada, obrigada. Mas assim, a Flau falou uma coisa incrível, que é esse autoconhecimento. Mesmo que você ainda não possa ou não consiga ir para terapia, que você pare para se observar. Como que eu estou agindo perante as situações? Como que eu posso mudar? O que que eu quero melhorar? O que eu não gosto em mim, né? Porque começa por aí, que a gente não muda o que não conhece, né? Mas para além disso, Flau, o que que você acha que as pessoas podiam fazer assim para sair da condição de puer e puela? Boa pergunta, né?
É o autoconhecimento, acho que passa por aí. Agora a gente tem que também ver o espírito da época. Eu vejo que hoje tem muitos jovens de 20 a 30 anos que muitas vezes não está estudando, não está trabalhando, não tem um objetivo. E a gente, se a gente for analisar um pouquinho como foi a criação desses jovens, estou falando de alguns, mas se a gente for ver a criação, o Rô falou de frustração. Foi a criança que se jogou no mercado querendo o pacote querendo chocolate, e os pais foram lá e deu o chocolate. Muitas vezes não ouviram não. Então não sabem lidar com frustração. E quando chega na idade de ir buscar um emprego e não tem força, parece aquela historinha da borboleta que a pessoa que ela tá lá no casulo, aí ela vai sair do casulo, ela precisa daquela força para voar. Se você for cortar o casulo para facilitar, ela não consegue. As asinhas não tão fortes o suficiente. Então é isso que a gente vê em muitos jovens hoje. Então a gente muitas vezes nota uma fábrica de puer e puela também. Então, como sair disso? É todo um trabalho de se observar, de olhar padrões que foram estabelecidos lá atrás, de que tudo é muito fácil, tudo vem na mão. E quando você vai atrás de um emprego, quando você vai fazer uma faculdade, quando você vai decidir o que você quer, qual que é seu propósito, é tudo muito, precisa de um certo esforço e muito esforço, muito trabalho. Vai para um trabalho que não gosta, mas às vezes precisa estar ali, sabe? Não, eu não quero. Aí começa a desistir muito fácil. Então a gente percebe isso. Então é esse se conhecer, conhecer a própria história pessoal, né? Conhecer essa sombra sabe, aprender a lidar com frustração. Então, isso é um pouco o caminho para se conhecer. É, por exemplo, numa Puella, essa dependência. Não, quando eu caso, por exemplo, se eu casar, alguém vai me salvar, né? Não, não tem essa. É você que lida com a sua vida. É você que é responsável pela sua vida. E é essa busca. É de um dia para da noite para o dia? Não. É eu conhecendo, eu vou ativar o arque, né? Vamos Então, ativar o arquétipo da Cleópatra de hoje para amanhã eu resolvo todos os meus problemas. Não, aí né, eu vou gente? Pelo arranjar. amor de Deus. Não, não é assim, infelizmente, não é Eu como tenho estão até uma vendendo. síncope com a história do arquétipo da Cleópatra, que a outra fala numa live lá, né? Amiga, você tá fazendo arquétipo? Ninguém faz arquétipo, gente. Não é simpatia. Não se ativa arquétipo. O arquétipo, o ativar. Não, não é assim. É É muito. tipo Power Ranger, né? Transforma de hoje para amanhã. Gente, não existe Nós estamos mágica. em três aqui. Que arquétipo a gente pode ativar? Nós três aqui. Super trio ativar, né? Super Junguianos! Super Pode, Jungianos. vem no meu consultório que eu resolvo a sua vida em 3 dias. Olha só. Eu gostei. Eu Caraca! gostei. Nem se você passar as 24 horas de cada um desses dias comigo, eu não vou conseguir mudar a sua vida, entendeu? Não Não existe vai, isso, não gente. existe. O trabalho terapêutico, ele é longo prazo, né? É, assim, eu defendo que assim, esses textos que a gente encontra no Instagram, um vídeo, eles ajudam a gente. Mas o processo analítico, ele é muito profundo. Ele vai olhar para a personalidade, para a nossa história como um todo, né? Isso que a Fal está falando, né, Nath, lembra muito a história de vocação. E os Puers, muitas vezes, eles têm as vocações deles e fazem e querem profissões, porque eu acho que o espírito da época, como a Flau falou, né? Se os nossos pais e avós, às vezes, eles não tinham a opção de escolher uma profissão, porque talvez nem tivesse tanta possibilidade assim, hoje os jovens, eles têm muitas possibilidades de profissão. Só que na faculdade não se ensina como trabalhar naquela profissão financeiramente, como construir uma carreira. E se vende muito a ideia de que a carreira ela é linear, só que a gente lida com a ideia de anti-carreira, ou seja, um caminho sinuoso cheio de bifurcações, né? E tropeços. E não se prepara esse jovem para lidar com a frustração, então ele acha que ele vai se formar e vai alcançar tal lugar. Uns ou outros até conseguem por seus privilégios ou méritos, mas isso são mais exceções do que regra.
né? Então, o Puer, muitas vezes, ele vai chegar lá na frente, na metanoia, tendo abandonado essa vocação, lá na crise da meia-idade, ele abandonou essa vocação que ele tem, porque ele precisou ganhar dinheiro. E aí, às vezes, está no subemprego. Então, ele tem todo um trabalho, ou trabalhou muitos anos naquela profissão, não soube construir um patrimônio, e lá na frente, como... O que que eu percebo? Não sei se vocês também percebem isso na prática de vocês. Lá na teoria, a crise da meia-idade, a metanoia, ela está assim, lá na frente você tem um chamado para você pensar mais sobre o ser, porque até a primeira metade da vida você construiu o ter. Eu percebo que hoje o jovem ele também está muito preocupado com o ser e está negligenciando o ter. Então são pessoas que fazem muitos trabalhos voluntários às custas de quem? Muitas vezes dos pais ou das outras pessoas. E acabam não construindo. Então, quando chega lá na frente, a angústia dessa metanoia, do meu ponto de vista, não é sobre o ser, é sobre o ter. Porque não sobre empreender. E você olha o histórico, está muito associado com uma trajetória puela. O que que vocês Sim. acham? Vocês É, faz percebem isso? sentido. Houve uma inversão, né, no espírito da época. Não adianta, olha, gente, eu sou muito voltada, né, para ideias socialistas, ideias de esquerda. Agora, eu também não posso ter a ilusão de que eu não estou nesse mundo. O mundo é capitalista, eu tenho que jogar o jogo. Então, eu tento melhorar o meu entorno, eu tento trabalhar com as pessoas a ideia de uma justiça social, de uma transformação, de cuidados com a natureza. Agora, não adianta eu querer fazer isso o dia inteiro e não pagar minhas contas, entendeu? Não adianta eu querer, sei lá, atender todo mundo de graça. E aí, quem paga as minhas contas? Eu não encontrei o É. velho da Lance, Os entendeu? PUERs terapeutas, né? PUERs e pelas terapeutas que vão atender de graça porque querem experiência e também atendem todas as temáticas, de fio a pavio, não entendem nada sobre nada, né? Então, gente, não adianta. Há que se ter uma espécie de um equilíbrio, né? Mas eu fico principalmente com essa ideia que a Flau trouxe. Olha, vamos trabalhar a resiliência, né? Dos outros e a nossa. Se você, Sim. porventura, é uma mulher que tem um marido, um irmão, um primo, um amigo, gente, não é questão de virar as costas para essa pessoa. Mas, assim, não adianta você ir lá e fazer tudo para essa pessoa, porque você está retroalimentando que essa pessoa continue infantilizada. Eu escuto muito no consultório assim. Ai, mas se ele não sabe fazer direito, geralmente relacionado ao marido, então deixa sem fazer. Deixa sem fazer. Uma hora ele vai se incomodar. Ai, mas eu não aguento. Aí eu brinco com elas, falo, vai passear. Você não precisa olhar a casa bagunçada. Porque se você vai lá e faz, qual o sentido dele aprender? Qual o sentido dele fazer? Então vamos trabalhar e vamos estimular que as pessoas no nosso entorno tenham resiliência. No fim é isso. E eu quero fazer uma pergunta, então, já que a pauta voltou para esse assunto, Ah, que é, a gente fala muito do puer, da puela, mas a gente não fala muito dos pais de puers e puelas. Pais e ou responsáveis, né? Eu acho que sim, a gente estava falando um pouco disso também, mas a gente não pode ignorar um fator também, que são as esposas e esposos de puelas e puers. É, na mitologia, e eu boto mitologia também como contos e afins, vou botar no mesmo guarda-chuva, nós hum, temos a dona do Peter Pan, né? Que é o Andy, né? E a Wendy, ela é aquela que quer cuidar a todo custo, porque ela é necessária. Imagina que esse bebê vai conseguir fazer alguma coisa sem ela, né? Então, eu coloco aí dentro de uma característica muito próxima de um codependente, né? O que que vocês acham? exatamente, eu definiria nessa palavra, codependente. Todo puer tem um codependente retroalimentando que ele continue nessa condição, eu acho. Eu concordo também que tem os familiares, né, estão alimentando essa condição. E isso vai desencadear mais para frente nas relações dessa pessoa, enfim. Os familiares é muito importante nessa entender tudo o que acontece nessa dinâmica. E a gente, eu tenho 3 filhos. E assim, é bem complicado o quanto a gente precisa prestar atenção nessa dinâmica, porque é muito fácil, como eu falei do espírito da época, é muito fácil você querer suprir todas as necessidades e se perder no caminho, né? Então, por isso que o trabalho da análise é um trabalho
a longo prazo, porque a vida ela vai trazendo novas questões. E você tem que ir trabalhando, porque assim, eu falo para as mães que eu atendo que a gente precisa atualizar o sistema, porque às vezes você tem um filho de 30 anos e você está enxergando ele com 5, com 5. Eu vejo mães que às vezes têm os filhos de 28 anos e levam frutinha no quarto. Então, é importante perceber que existe essa mudança de padrão, né? De fase da vida. Então, como que eu tenho que me atualizar? E isso demanda muita análise para estar nesse lugar, né? Exatamente. Já tem uma sugestão. Infelizmente, o tema aqui o tempo é curtinho, já fica a sugestão que eu, o Rodrigo e a Flau falaremos sobre relações baseadas em poder e mães, esposas, amigas e etc., é, codependentes. Fica para a próxima. Vocês Mas eu esperem só que a quero gente dar vai ter esse episódio. Eu quero só dar uma pequena intro, porque às vezes a gente fica falando de Poor e a gente até entende mais ou menos o que é, e a gente fala do Peter Pan, da Wendy, que são os mais populares. Falamos um pouquinho do filho da mãe, né, que é o Eros, mas eu só queria deixar assim uma pergunta. Eu sei que o tempo tá esgotando, mas eu só queria deixar uma pergunta sobre outro casal pop, 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 que as pessoas não associam como Poor e Wendy, né? Como Peter Pan e Wendy. O que vocês acham do casalzão chamado Narciso e Eco? Porque Narciso é um poor. O que Fica vocês para a acham? próxima. Eu não vou responder, eu vou deixar o gostinho de quero mais. Adorei, adorei, Rô, adorei. Vamos Fica aí nessa. o questionamento. Até o Adorei. próximo episódio, Obrigado, pessoal. pessoal. Beijo. Beijo. Tchau, obrigado. Tchau.